Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para responder a primeira pergunta lá do Instagram. Agora eu vou começar a fazer isso, vou colocar a caixinha de pergunta lá no Instagram e vou responder as melhores ou as principais aqui no YouTube, porque aí eu vou poder falar um pouquinho mais lá, o tempo é muito limitado para poder aprofundar um pouco mais nas respostas e etc. Então, se inscreva aqui no canal, deixa um like para ajudar, tá bom? E para você receber a notificação dos próximos vídeos também. Bom, eu então vou fazer aqui a resposta das indicações de livros, que foi uma das perguntas que me fizeram lá. Eu escolhi 8 perguntas para responder aqui. Vou fazer isso com mais frequência. Uma vez eu escutei uma coisa interessantíssima, que as pessoas que têm o melhor livro é porque leu poucos livros, né? Quem leu aí razoavelmente sabe que existem livros maravilhosos e é difícil você escolher, esse é meu livro preferido, porque a nossa vida tem vários aspectos e que são importantes e livros que abordam esses aspectos, então sejam livros relacionados à nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, tem livros maravilhosos sobre isso, tem livros sobre filosofia, sobre história, sobre teologia, sobre autoconhecimento, sobre livros que falam da sociedade, etc. E vários gêneros literários, né? Então, é difícil escolher um livro, não tem como escolher um livro. Quem tem o melhor livro é quem leu pouco, né? Então, de fato, isso é uma verdade. Eu tenho os meus melhores livros, mas me considero uma pessoa que leu pouco ainda. Mas já deu para entender que isso não é bem assim de ter o melhor livro, não é isso? Então, gente, vamos lá. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês, que é um livro sensacional, é este aqui, O Príncipe e a Lavadeira. É um livro escrito por Nuno Tovar de Lemos, um português. Não sei se vai dar para encontrar aqui no Brasil esse livro. Esse veio de Portugal, mas eu vou tentar procurar depois e deixar alguns links aqui, tá bom? Esse livro é como que escrito em parábolas e eu queria ler para você só um pedacinho de como ele explica esse livro, que ele escreve a Deus. Excelentíssimo Deus, quando uma pessoa escreve um livro sobre outra pessoa, é costume informá-la. Bem, indo direto ao assunto, se eu chegar aí no céu, um livro chamado O Príncipe e a Lavadeira é meu e é sobre ti. Espero que leias estas linhas antes de que dele te falem, pois queria ser eu a explicar-te algumas coisas pessoalmente. Não me preocupa a tua reação, já me aceitastes em coisas bem mais disparatadas. Preocupa-me, isso sim, reações de outros aí em cima, sobretudo de alguns mestres de teologia que aí estão e que eu muito respeito. Olhando para o livro, poderão perguntar-te por que razão, sendo ele sobre coisas sérias, o título não é mais sério? O problema é que não é só o título. O livro por dentro está, de fato, cheio de príncipes e lavadeiras e astrônomos no cimo das montanhas e anjos a ler o jornal, enquanto outros tocam harpa e muitas outras coisas do gênero em história quase infantis. Gostava que o tentasses convencer de que, apesar das aparências, a minha intenção é falar de coisas sérias. Acredito sinceramente que se pode falar de assuntos importantes de uma maneira leve e simples. Acredito mesmo que as poucas coisas que realmente importam na vida são surpreendentemente simples. Se insistirem muito, diz-lhes que a minha inspiração principal são as histórias simples que Jesus contava como parábolas. Então ele vai trabalhar sobre aspectos importantes da nossa vida espiritual, etc. E de maneira bem simplificada, como que histórias para crianças, mas que tem um conteúdo profundíssimo, de uma riqueza espiritual muito grande e humana também, tá bom? Então, O Príncipe e a Lavadeira, aqui nesse livro, uma das primeiras histórias é o peixe e o mar. Que coisa mais linda! E eu vou deixar também o link deste capítulo só, que é bem curtinho. Não sei nem se é um capítulo, é só uma história aqui. Tá aqui, ó. O peixe e o mar, nós e Deus.
eu vou deixar aqui o link que eu coloquei esse texto no meu site. Bom, o outro livro, não sei nem por onde eu continuo aqui, A Arte de Recomeçar. Esse livro, Os 6 Dias da Criação e o Início do Discernimento. Também é um livro muito interessante, muito importante, se você deseja colocar ordem na sua vida espiritual e na sua vida aí com a sua família, com o seu trabalho. Esse livro, ele vai pegar os 6 dias da criação e Deus realizou a grande obra da criação e a palavra apresenta isso em 6 dias. Ou seja, Deus fez uma coisa a cada dia e essa criação é maravilhosa, tem ordem, tem beleza. Se você quer que a sua vida seja também cheia de ordem e beleza, segundo o projeto de Deus, então ele vai pegar o que Deus fez em cada dia e para a gente aplicar isso na nossa vida. Então, por exemplo, no primeiro dia Deus criou a luz, haja luz. E ele faz a seguinte comparação. Quando nós entramos num quarto e acendemos a luz, nós vemos primeiro as coisas grandes, maiores, o sofá, a mesa, o armário, etc. Então, ele diz assim, acende a luz de Deus na sua vida. E o que você vai ver primeiro? O que é evidente, o que logo aparece na sua cara, que é a vontade de Deus para você fazer. Depois que a gente percebe as coisas grandes, a gente percebe que essa mesa, ela tem um detalhe aqui, ela tem 2 gavetas, aquele armário tem quantas portas, e aí depois você vai percebendo como que é ali o coisinha de abrir a porta, você percebe que às vezes tem um defeitinho, mas a gente começa das coisas grandes, evidentes, para as menores. Então, para a gente, primeira coisa para ordenar a nossa vida, o que é evidente, grande, o que está estampado na frente do seu rosto, da sua cara, que é a vontade de Deus para você fazer, como padre, como pai, como estudante, como trabalhador, certo? Então, recomendo demais estar aqui. O outro livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro mudou a forma de eu ver as tentações e como o demônio trabalha na nossa vida. Porque são cartas de um diabo experiente, dando dicas a um diabo menos experiente de como tentar as pessoas, como perder a alma das pessoas. E isso é impressionante. Eu vou ler um trechinho para vocês, porque esse livro, você não sabe se você chora ou se você ri, porque ele mostra verdades muito grandes da nossa vida espiritual e na nossa caminhada com Deus, e também com um senso de humor maravilhoso do C.S. Lewis aqui, tá bom? Então a primeira carta, é o finalzinho da carta, o diabo experiente dando dicas aí para o diabo menos experiente, que estava tentando perder ele, enganar ele, através de tentações erradas. E ele explica qual é a primeira tentação que os demônios precisam fazer para nos enganar. Vamos lá. Ele diz, entende aonde eu quero chegar? Graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos, eles acham de todo impossível acreditar no desconhecido quando o que é familiar está bem diante dos olhos. Persista incutindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, eu quero dizer, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar e nem ver, tendo havido perdas tristes entre os físicos modernos. Se ele insistir em meter-se com a ciência, mantenha no campo da economia ou da sociologia. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Aqui, o demônio está ensinando a ele falar assim, olha, não faça ele pensar em nada, em ciência, em nada. Distraia-o. É importante você confundi-lo. Coloque coisas banais para ele se ocupar, porque, resumindo aqui esse capítulo, né? Essa carta, quando as pessoas pensam, elas se aproximam de Deus. Quando elas estão distraídas, elas se afastam de Deus. Isso é uma vacina, é um soco na boca do estômago para a nossa geração distraída, não é verdade? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E o último livro, se você quiser que eu faça mais vídeos indicando livros,
comente aqui que você quer que eu vou fazer mais, tá bom? Tem outros livros interessantíssimos que que eu posso indicar para vocês, tá? E um livro que não poderia faltar, esse aqui é um clássico do cristianismo, As Confissões de Santo Agostinho. Às vezes as pessoas ficam procurando aí livros para ler, e agora tá famoso aquele Café com Deus Pai, e muitas pessoas têm me perguntado, eu tô pensando em fazer um vídeo também explicando se é bom ou não ler esse livro. Rapaz, acabou a memória do meu celular, travou o vídeo na metade, eu editei aqui para juntar, vamos retomar o raciocínio, né? Então, As Confissões de Santo Agostinho. Se você não leu esse livro ainda, você está perdendo, você está fora do trilho. Esse livro marcou a história do cristianismo. Quantos santos, quantos teólogos, quantas pessoas leram esse livro, ele é essencialmente importante para a nossa caminhada. Por quê? Porque As Confissões de Santo Agostinho, o livro basicamente é dividido em duas partes. A primeira ele conta a vida dele, e a segunda parte são reflexões ali filosóficas dele, sobre várias realidades. Sobretudo a primeira parte desse livro, ela é essencial. Se você quer ter um caminho profundo na sua vida espiritual, de autoconhecimento, de busca pela santidade, esse livro aqui precisa ser lido. Por quê? Santo Agostinho vai se confessar. O livro é ele conversando com Deus, contando as suas histórias, suas fraquezas, até as suas tentações, pecados, né? Ele não diz exatamente o pecado, na verdade, em alguns momentos ele diz sim, quando ele rouba a pera. Ele vai narrar como ele sentiu prazer em fazer aquilo. Ele se questiona, Senhor, por que eu senti prazer em pecar? Mas ele então vai conversando com Deus. O livro é maravilhoso, realmente mostra a riqueza da vida interior. Eu vou ler só um pedacinho para vocês aí entenderem o que está acontecendo. Por qual motivo Agostinho relembra suas culpas? Então ele vai dizer, e é sempre um diálogo com Deus. Quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções de minha alma, não porque as ame, ao contrário, para te amar, ó meu Deus. É por amor do teu amor que retorno ao passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. A recordação é amarga, mas espero sentir tua doçura, doçura que não engana, feliz e segura, e quero recompor minha unidade, depois dos dilaceramentos interiores que sofri, quando me perdi em tantas bagatelas, ao afastar-me de tua unidade. Que coisa maravilhosa. Ele está dizendo, é difícil olhar para o passado, é difícil olhar para trás, ver os meus erros, meus pecados, mas eu faço para poder te amar, ó meu Deus, e recuperar a unidade interior por causa dos meus pecados que me dilacerou. Eu me afastei da tua unidade, Senhor. Enfim, tem citações aqui maravilhosas que você realmente vai se encantar. Esse livro vai te ajudar a ter uma vida espiritual mais profunda, vai te ajudar a rezar com certeza e fazer um encontro profundo com Deus. Então, fica aí esses 4 livros, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, deixe algum comentário se você quer que eu indique outros livros. Eu vou fazer, tá bom? Mas mostre aí também um feedback que eu posso ter, que vocês gostaram do vídeo e querem mais vídeos assim, tá bom? Que aí eu vou fazer mais. É isso, gente. Deus abençoe cada um de vocês e não se esqueça de inscrever no canal. Deus te abençoe.